Mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Estamos felizes, irmãos, estarmos mais uma vez na presença do Senhor, nesse culto que já está sendo um culto maravilhoso, de louvor, adoração ao Senhor, um culto de celebração ao Senhor. De manhã também tivemos um culto maravilhoso, seguindo uma IBD poderosa, instrutiva, e agora o Senhor tem falado já aos nossos corações. Antes de iniciar a mensagem, irmãos, eu quero só fazer um rápido agradecimento. Não tive oportunidade ainda de falar com a igreja, mas pelas comemorações, tanto do Dia do Pastor, quanto pelo nosso aniversário de 8 anos de ministério aqui em Juscelino. Os aniversários são muito próximos ali, às vezes algumas datas se confundem, mas em maio a gente completou 8 anos de ministério pastoral, e agora em junho, dia 10 de junho, completamos 8 anos de ministério em Juscelino. E é isso mesmo, você que não conhecia a nossa história, é exatamente isso. A nossa história se confunde com a história da PIB de Juscelino. Eu fui ordenado pastor justamente para assumir a presidência e o pastoreio desta igreja. Com muita alegria e muita gratidão no coração, irmãos, eu queria, de fato, agradecer aos irmãos, agradecer pela toda a manifestação que foi externado, né? Para os irmãos terem ideia, hoje eu estou vestindo a roupa que a confraria me deu, mas isso só materializa o carinho de vocês, né? Eu falei para quem eu pude falar ali na porta que vocês tornam o nosso trabalho muito mais leve do que seria normalmente, tá bom? Saibam disso, cada um de vocês. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Bom, nós vamos ao texto. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 13, seguindo essa série poderosa de parábolas. Hoje veremos mais uma delas, e é a última parábola do capítulo 13, mas não do Evangelho de Mateus, ok? Parábola da rede, como diz o título da sua Bíblia. Porém, o tema que vamos abordar se chama Formando a Consciência do Semeador. E é sobre isso que vamos falar em alguns minutos aqui. Formando a Consciência do Semeador. Mateus capítulo 13, verso 47. Vamos até o 52. Diz assim o texto: O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar, e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Bom, irmãos, eu começo perguntando se ou quando, né? Talvez, muito provavelmente, quando. Mas há quanto tempo você participou de um daqueles grandes evangelismos, aqueles evangelismos maravilhosos que eram promovidos pela igreja com muito mais intensidade do que nos dias atuais, aquele tipo de evangelismo em que a gente caminhava pelo bairro, né? Distribuindo folhetos, caminhando, conversando com as pessoas, enfim, com vários tipos de estratégias ali. Algumas igrejas colocavam até banda marcial na rua. Eu já participei de alguns eventos assim. Geralmente a gente parava em praças públicas, né? Pregávamos o evangelho. Eu que prego desde 8 anos de idade, geralmente eu era o pregador oficial dessas caminhadas, e a gente pregava em praças públicas, Praça do Skate, praça lá de Miguel Couto, praça ali de Nova Iguaçu, a principal, esqueci o nome agora, mas enfim, a gente costumava fazer muito mais essas coisas. Do meu ponto de vista, isso era muito bom, isso me traz lembranças maravilhosas. Eu tenho algumas experiências muito boas para contar. Por isso eu pergunto, quanto tempo você realizou esse tipo de evangelização? O que a gente chama de evangelização coletiva, evangelização da igreja. Bom, mas algumas perguntas tornam isso um pouquinho mais sério. A pergunta é, por que a gente não faz mais esse tipo de coisa? Pelo menos não com tanta frequência como antigamente. Talvez não com tanta força. Geralmente, quando marcamos evangelismos coletivos em nossa igreja, tendo aqui como referencial, por que o número é tão pequeno?
Será que, no fundo, a gente não acredita mais ou não acreditamos tanto nesse tipo de ação evangelizadora? Essa ação evangelizadora coletiva da igreja? Será que não acreditamos que um simples folheto entregue na mão de alguém pode surtir um efeito poderoso e devastador naquele coração? Enfim, eu acredito, irmãos, que talvez o nosso problema seja que desconfiamos de alguns métodos. E, de fato, quem me conhece sabe, eu tenho dificuldade com métodos e eu gosto bastante de entender os métodos antes de usá-los. Bom, mas na evangelização, eu já vou dizer logo isso no início, para preparar o seu coração para o que vem aí, tá bom? Na evangelização, grava isso. Para mim, pastor Miguel, só existe um método que nós devemos abandonar. Só existe um método, um só, que não tem eficácia e que, de modo algum, a igreja pode se utilizar dele. Eu chamo esse método de ficar com os braços cruzados. Esse é o único método que a gente não pode usar. Agora, todos os outros métodos, como veremos à frente, têm alguma importância, ou teve alguma importância em algum tempo, em algum contexto, e a gente vai ver que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus pode usar esses métodos para converter pecadores em crentes confessos no nome dele. Bom, uma rápida lista que eu passo para você, pelo menos de 3 pessoas muito famosas na nossa história que se converteram, principalmente ao ler pequenos textos, folhetos, cartas e coisas do tipo. Como, por exemplo, John Stott, já falei aqui várias vezes, com 17 anos ele ouviu uma pregação de um capelão na sua escola, uma escola pública. Depois de ouvir aquela pregação, ele recebeu um folheto. A história diz que ele volta para o seu quarto, morava ali numa espécie de república, ele volta para o quarto, lendo aquele folheto, inclusive o assunto era o juízo final, que é o que a gente vai pregar hoje, lendo aquele folheto, o coração dele foi sendo desafiado por aquela palavra, ao ponto dele ligar para alguém, dele procurar alguém e então entregar sua alma a Jesus. Outra personalidade da história é a Rosaria Butterfield. Você com certeza deve ter ouvido falar nela. Ela é uma famosa, ou era, uma famosa professora universitária, ativista do movimento LGBT, feminista radical e tudo que você possa incluir, tudo de ruim que você possa incluir no pacote, Rosaria Butterfield era. Até que ela aceita ou ela recebe uma carta de um pastor local, já dizendo algumas coisas para ela e convida a Rosaria para almoçar ou jantar, não lembro agora, na sua casa. Anote aí, irmãos, é coisa perigosa, viu? Comer e jantar na casa de pastor. Bom, mas ela foi lá e conversou com aquele casal de velhinhos e a partir daquela conversa, daquele relacionamento, ela se converteu. Luiz Palau, que é considerado o Billy Graham aqui da América Latina, vale a pena pesquisá-lo, um grande ganhador de almas, ele se converteu também por causa de um pequeno folheto e depois assistindo um programa de rádio. Ele entregou a sua vida a Jesus. Bom, a gente poderia continuar as histórias aqui. Eu creio que você também tem alguma história do tipo, ou de algum evangelismo na rua, ou de ser convidado por alguém para estar na igreja. Enfim, de alguma maneira, a ação evangelizadora da igreja colocou você sentado nesse lugar, nesse dia, nesse momento. Bom, a nossa parábola, como eu disse, ela fecha uma série de parábolas no capítulo 13. Todas elas, irmãos, conectadas. Inclusive, a parábola da rede, ela é a única que traz todos os elementos das outras parábolas. Todos. É como se, literalmente, Jesus estivesse concluindo o seu sermão. Então, o seu sermão parabólico ou simbólico, sobre o reino de Deus, o reino dos céus, tem o seu ápice aqui na parábola da rede, onde Jesus fecha todas as ideias, reunindo todas elas numa só. Você vai ver que cada elemento aqui lembra uma das parábolas anteriores. Mas a grande e derradeira lição que vamos pensar hoje é: o semeador também é pescador e mestre. Ele precisa se deixar moldar pela consciência do juízo final. Escute isso. A iminência do juízo deve torná-lo um lançador de redes. A precisão do juízo deve levá-lo a esperar o dia da separação. E a realidade do juízo deve apressá-lo a evangelizar sem critérios, promovendo arrastões pelo mundo. Bom, a gente vai ver isso com calma, mas me acompanhe, verso 47, em primeiro lugar, o pescador fiel. Bom, Jesus abre a parábola dizendo: o reino dos céus é ainda como uma rede
que é lançado ao mar e apanha toda sorte de peixe. Em primeiro lugar, irmão, Jesus sai da metáfora do campo para a metáfora do mar. Jesus vai literalmente de uma parábola sobre semeadura, passando por outras pequenas parábolas até uma parábola sobre a pesca. E aqui Jesus já dá para a gente, logo de cara, né, uma informação, irmãos, importantíssima, que é essa palavrinha rede que está na sua Bíblia. Eu sei que quando você pensa em rede e você pensa nessa cena, pescadores em cima de um barco jogando a rede. É claro que a primeira imagem que vem na nossa cabeça são redes como a gente tem aqui no Brasil. Geralmente, você vê um pescador em cima de um pequeno barco e ele está ali com as suas duas mãos jogando a rede e puxando a rede para o barco, não é isso? Essa é a imagem, pelo menos, que eu tenho na minha cabeça quando fala em rede e lançar redes. Só que essa palavrinha grega aqui, chamada sagene, não significa uma rede comum. Preste atenção aqui. Ela significa, literalmente, uma grande rede de pesca. Literalmente, ela significa rede varredora. Ou como a palavrinha que eu já usei aqui na grande lição, que você deve ter prestado atenção, rede de arrastão. Como que funcionava isso lá no primeiro século? Basicamente assim, você precisava de 2 barcos para promover esse tipo de pesca. 2 barcos. Parte da rede era amarrada num barco e a outra parte amarrada no outro barco. De forma que quando os barcos iam para o alto mar, ele ia literalmente arrastando tudo que estava ali no fundo do mar. E depois, obviamente, com muito esforço, com muitos marinheiros, você conseguia puxar aquela rede de volta para o nosso, ou melhor, para o barco deles. Bom, e aí acontece o que Jesus diz na parábola. Se essa modalidade da pesca é uma pesca de arrastão, como se dizia, ou seja, se você está vindo arrastando o mar literalmente, o que vai acontecer? Você vai pegar tudo quanto é coisa que tiver ali. Né? Você vai pegar mariscos, algas, sei lá, e todo tipo de animais marinhos que tiverem ali, inclusive o que diz a parábola. Peixes bons e peixes ruins. Né? Bom, hoje eu diria que pegaria um pouco de lixo também, né? Mas aí é uma outra história. Bom, mas voltando aqui para a nossa parábola e piorando a situação, a palavra que é usada no texto para peixes ruins, e a gente já vai mudar ela, a gente não vai falar mais peixe ruim na pregação, porque essa palavrinha é sapros. E sapros significa peixe podre. Literalmente. Então, a partir de agora, a gente não usa mais peixe ruim, a gente usa peixe podre. Porque a ideia é essa. A ideia é a gente piorar um pouquinho antes de melhorar. E Jesus está dizendo isso. Olha, essa pesca, essa modalidade, ela é muito boa. Em alguns sentidos. Por quê? Porque você vai pegar uma quantidade de peixe muito grande. Você vai dar um arrastão no mar. Porém, você vai pegar todo tipo de coisa aqui. E aqui, irmãos, a gente já tem algumas lições preciosas para a gente. Jesus ainda nem explicou a parábola, mas você, com o coração crente, já consegue perceber alguns elementos e alguns símbolos que estão voando aqui no nosso meio. Bom, claro que quando eu falo, irmão, de pesca, e Jesus está falando aqui dessa parábola, o teu coração já está lembrando de um outro tipo de pesca. Essa pesca que se traduz em evangelização. Como mesmo o Senhor Jesus, quando fez aquele milagre maravilhoso da pesca maravilhosa, junto com seus discípulos, lembra? Ele disse, agora eu vos chamo de pescadores de homens. Então é claro que seu coração está pensando nisso e deve pensar sim, porque o assunto da nossa parábola é a evangelização. Bom, então vamos a algumas lições para a gente. Então eu diria, irmãos, concluindo, que o pescador fiel é aquele que promove arrastões pelo mundo. Então grave isso, o pescador fiel é esse. É aquele que está promovendo de alguma maneira. Ou ele é alguém que lança rede ou puxa rede, ou ele está dentro do barco arrumando alguma coisa. Enfim, ele está participando dos arrastões que tem que acontecer no mundo. Esse é o pescador fiel. E aí a gente aprende já com a parábola algumas lições. Primeiro, precisamos pescar no mar. Muito óbvio, né? A pescar onde, pastor? Na areia? A pescar onde? No restaurante? Não. Precisamos pescar no mar. Isso pode ser muito óbvio para a modalidade da pesca, mas isso não é tão óbvio quando se trata da igreja. É claro, irmãos, que invariavelmente alguns peixes pularão dentro do barco, sozinhos, deliberadamente, e você entende o que eu estou dizendo. Algumas pessoas vão entrar pela porta, talvez convidadas por alguém, ou simplesmente vão vir. Sentir o desejo de estar aqui. E quantas vezes isso já aconteceu? A pessoa entra, levanta a mão, aceita Jesus e pronto. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra de ouro é: nós temos que ir até onde eles estão. E onde que eles estão, irmãos? No mundo. O mar aqui, você vai ver claramente, ele representa o mundo. Então, onde deve acontecer a ação evangelizadora da igreja?
Lá fora, no mundo. Segundo, precisamos pescar sem critérios. Aqui, irmãos, a parábola, eu disse, né, as parábolas estão alinhadas. A parábola da rede se emparelha com a parábola do semeador. Assim como o semeador não tem que se preocupar onde vai cair a semente, ou seja, lança a semente, seja um lançador de semente, saia pelo mundo lançando a semente, da mesma maneira o crente precisa ser um pescador fiel, e o pescador fiel é aquele que lança a rede. Então ele vai lançar a rede invariavelmente. Nessa parte do mar, desse jeito, junto com outras pessoas, vamos pegar todo tipo de peixe, mas vamos cumprir a nossa tarefa. E a nossa tarefa é essa, lançar redes ao mar. Bom, como eu disse, há uma série de estratégias para fazer isso. Há uma série de métodos para a gente cumprir, né? Só que cuidado com isso, irmãos, porque estratégias e métodos são inventados para facilitar o nosso trabalho, o trabalho da igreja. E não para piorar, e pior, para nos estagnar. E quantas vezes a gente fica pensando em estratégia, e simplesmente não damos o primeiro passo. Aí a gente pensa, a gente vai lançar a rede onde? Do lado direito ou do lado esquerdo? A gente vai começar a pescar quando? Na maré baixa ou na maré alta? Quando anoitecer ou perto do amanhecer? Como é que vai ser isso? E a gente fica pensando. Aí lembra do método que eu falei, que é o método excludente? Lembra? A gente fica de braços cruzados. E os perdidos estão passando. E a gente não está pegando nada. Então, cuidado com isso. Lembra? Grava essa frase. Toda ação evangelística é válida. O que não vale é não fazer nada. Mas seguindo, próxima lição. Precisamos pescar até encher a rede toda. Perceba que o que Jesus vai contar na parábola é que depois de fazer esse arrastão, os pescadores voltam para a praia, se assentam no barco e então começam a separar os peixes. Os peixes bons nos cestos e os peixes ruins são lançados fora. Claro que depois Jesus vai explicar. E quando Jesus explicar, a gente já vai ver mais à frente, Jesus vai nos levar para o juízo final. Jesus vai nos levar para a consumação dos séculos, ele vai nos levar para a volta de Cristo Jesus, quando tudo será resolvido. Ou seja, se você entendeu a referência, deixa eu explicar para você. O que Jesus está ensinando aqui é que a pesca não vai parar até que Jesus venha dos altos céus. É isso que significa. Quando que acaba, pastor? Até que ele venha. Quando que a gente para de evangelizar? Depois que a trombeta tocar. Até lá, a pesca tem que continuar. E é isso que a gente entende. Enquanto a rede não estiver cheia, a gente não volta para a praia. Estão entendendo aqui? É isso que Jesus está ensinando. E por último, precisamos pescar sabendo que virão peixes bons e peixes ruins. Ou como eu falei, né? Peixes podres. A gente precisa se acostumar a isso. Nesse sentido, irmãos, o reino é inclusivo, nesse sentido. E a igreja é mista. Embora a igreja seja formada por regenerados, a gente vai ver mais à frente, que o peixe podre da parábola, ele é o único peixe podre que consegue disfarçar o seu cheiro. Tá? A igreja aqui não sabe quem são. A igreja não consegue perceber. Como disse pastor Áquila ontem, ouvindo ele pregar lá, né? Ele falou sobre um tipo de performance do crente, de pessoas que forçam o seu comportamento, que produzem um comportamento tão parecido com o nosso que, às vezes, passam desapercebidos. A gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo aqui. Bom, mas nós precisamos nos acostumar com esse tipo de coisa. Vamos pescar a todos, sem critérios, tirando eles do mundo e trazendo eles para a segurança da rede ou da igreja. Bom, aqui, mais uma vez, a gente se encosta em outra parábola. A parábola do joio, lembra? Com uma singela diferença. O pastor David pregou aqui. Singela diferença. Na parábola do joio, o campo representa o mundo. Então, lembra? A gente está falando de descrentes e crentes. Mas nessa parábola, o mar representa o mundo. Então, a partir do momento que você tira o peixe do mar e ele está na rede, irmãos, ele está na igreja. Então, há semelhança, por quê? Porque as duas separações vão acontecer no final e vão acontecer por ordem divina, ok? Mas aqui nós estamos falando da igreja local. Então, por mais que a gente tenha que se acostumar à presença de peixes podres no nosso meio, escute isso. Vai chegar um dia, vai chegar um momento em que não vai dar mais para disfarçar o cheiro. Ou diante daquele que é o separador fiel, que sonda mentes e corações e sabe de todas as coisas. Naquele dia, aqueles peixes serão, então, separados.
eu começo perguntando para você, e você, tem sido um pescador fiel? À luz do que a gente viu até aqui, e quando eu pergunto se há quanto tempo você promoveu arrastões pelo mundo? Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo a nossa igreja não promove isso? Isso, claro, é culpa nossa também. Mas escute isso. Há quanto tempo você não evangeliza ninguém? Há quanto tempo pessoas encostam em você, estão perto de você, próximo a você? Você está inserido em ambientes coletivos também. Mas simplesmente você carrega a sua rede, guarda ela na mochila e leva ela para casa. E você discute métodos, critica igrejas e diz assim, estão entregando papelzinho. Ou você passa de ônibus em frente a uma praça e você vê aquele irmão com aquela caixa de som, né? A gente nem tem aqui, já viu? Aquela caixa de som ativa, que não precisa de amplificador, enfim, com um som um pouco embolado, coitado, pregando o evangelho. A gente nem entende muito o que ele está dizendo, a gente passa e critica ele. Claro, irmãos, pode ser que hajam métodos melhores, concentrarmos a nossa energia, né? E cumprimos o objetivo da melhor forma. Ok, mas é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Essa é a única frase que você tem que lembrar desse sermão. É melhor descruzar os braços, irmãos, e fazer alguma coisa na direção dessa pesca. Bom, a gente precisa promover arrastões. Segundo, o separador fiel, verso 49. Aqui Jesus começa a explicar a parábola. Vamos ler de novo. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, como eu disse para você, Jesus nos leva para o fim da história. Assim como na parábola do joio, Jesus vai explicar, olha, infelizmente a realidade da igreja vai ser essa. Em algum sentido, ela vai ser mista, porque alguns vão se introduzir no nosso meio. E alguns serão tão bons na arte do disfarce que só serão separados no fim desta era. Eu já adianto aqui para você que isso não é nenhum tipo de exclusão, irmãos, daquilo que a gente entende como disciplina eclesiástica. Tá? Essa parábola não vai de encontro à disciplina, porque quem criou a disciplina foi o próprio Senhor Jesus. Se você seguir a leitura de Mateus, chegar no capítulo 18, Jesus vai ensinar a igreja a como ligar e desligar pessoas da membresia, a como afastar pessoas, cuidar de pessoas, exortar pessoas. Tá? Jesus vai nos ensinar sobre disciplina. Só que a disciplina acontece quando a gente consegue identificar a árvore pelos frutos. Quando esse cheiro se torna tão insuportável que a gente consegue ver pelas obras delas que de fato elas ainda não são convertidas, que de fato elas estão vivendo uma vida de pecado e tentando ensinar outras pessoas a pecarem. E aí, um pouco de fermento leveda toda a massa, a gente precisa afastar ela imediatamente do rebanho. Ok, isso é disciplina. O que o nosso texto está ensinando, irmãos, é um pecado do coração, é algo sutil, subjetivo, ok? E aí isso, infelizmente, é imperceptível para nós, seres humanos. Bom, mas Jesus vai nos dar aqui algumas lições. E antes de falar dessas lições, deixe-me piorar de novo, um pouquinho, a descrição que Jesus dá aqui. Quando ele diz, os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Até a descrição, preste atenção nisso. A seleção, a classificação, se é que eu posso dizer isso, né? A classificação desses dois tipos de pessoas é perfeito. Porque de um lado você tem o justo. E o que é o justo no Novo Testamento? O que é? É aquele que foi salvo pela graça. É aquele que foi justificado mediante a fé somente em Cristo Jesus. Ponto. Mas do outro lado você tem quem? Os perversos. O que a palavrinha diz aqui, poneros, que significa literalmente malignos, ou seja, aqueles que praticam o mal, mesmo estando dentro da rede. É isso que Jesus está dizendo para a gente. E aqui, irmãos, Jesus nos apresenta. Ele abre uma janela da eternidade e dá para a gente a realidade do juízo final. Não é a única, não é a primeira e não vai ser a última vez que Jesus vai fazer isso nos evangelhos. Jesus é muito preocupado com escatologia. Ele é muito preocupado com o fim da era. Ele é muito preocupado com as coisas que vão acontecer lá no final. Sabe por quê, irmãos? E eu vou dizer alguns motivos aqui, mas antes, um que não está no texto, né? Ou melhor, que não está no esboço. Jesus é preocupado com o fim da era. Sabe por quê, irmãos? Porque lá não haverá segunda chance. Jesus está preocupado por quê? Porque aqui você pode se arrepender. Aqui você pode se voltar para o Senhor. Enquanto é tempo, lá não. Bom, mas Jesus traz essa realidade assustadora. Assustadora. E se você passou seus olhos por aqui muito rápido, né?
e não tremeu na base, como a gente fala, né? Você está errado. Deixe-me piorar antes de melhorar. Escute isso. Ela é assustadora por várias razões. E a primeira, porque o julgamento final será uma obra divina. Tanto na parábola do joio quanto aqui, o que Jesus está dizendo é: nós somos incapazes de separar. Pelo menos em algum nível. A gente não tem essa competência, porque a gente não pode sondar mentes e corações. A gente não julga intenções, a gente não julga motivações, mas há um Deus nos céus que pode fazer isso. E Jesus está dizendo: olha, esse julgamento será perfeito. E porque ele é perfeito, ele também é inevitável. O que significa isso, pastor? Ei, nesse tribunal não haverá falhas. Não haverá desentendimentos, não haverá parcialidades, não haverá um juiz corrupto sentado vestindo toga, que você pode comprar ele com presentes, amizade e dinheiro. Não haverá. Não haverá erros judiciais baseados em leis falsas ou simplesmente na vontade pessoal daquele senhor sentado. Não haverá isso. Haverá um Deus que é capaz de julgar toda a terra, que sabe o fim desde o começo e conhece a tua vida antes mesmo dela existir. Imagine isso. Esse será o julgamento final. Segundo lugar, se não há critério na evangelização, irmãos, haverá muitos critérios na hora da separação. Eu disse, para lançarmos a rede não há critério. A gente vai pescar onde? Na rua de trás ou na rua da frente? Lance a rede, ponto final. Agora, nesse dia, nesse julgamento haverá muitos critérios. Vou falar só de um, do primeiro de todos os critérios. Sabe qual é? Um coração novo. Um coração regenerado. O que foi pregado na parte da manhã, irmãos, sobre conversão. Se não tiver nascido de novo na presença do juiz dos juízes, não haverá escapatória. Esse é o primeiro e último critério que será usado. Se não nasceu de novo, será considerado peixe podre e vai ser lançado fora. Ponto. Bom, terceiro, a terrível realidade do inferno é lembrada como fornalha ardente, choro e ranger de dentes. Aqui tem uma coisa interessante que eu queria ensinar a vocês, que é um erro que eu vejo, infelizmente, a igreja cometer, principalmente nos nossos dias. Escute isso, preste atenção. Tem gente dizendo por aí que no inferno não tem fogo. Você com certeza já escutou isso. Tem gente que fala que o fogo do inferno é uma metáfora. Sim, assumem, vai ter sofrimento lá, mas não vai ter fogo. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Cuidado com isso. Cuidado para dizer coisas que a Bíblia não disse. E, principalmente, desdizer coisas que a Bíblia está dizendo. Então, preste atenção, escute isso. Ouça essa contagem. Jesus fala do inferno de 11 a 13 vezes. Se a gente interpretar dessa maneira, pelo menos 3 textos que não são tão claros. De 11 a 13 vezes Jesus fala do inferno nos 4 evangelhos. Segundo, em 7 ocasiões, Jesus usa fogo para descrever o inferno. Fornalha ardente, fogo que nunca se apaga, etc, etc, etc. Terceiro, Jesus usa a expressão choro e ranger de dentes 6 vezes. Então, cuidado para você não achar que existe metáfora onde não tem metáfora. Parábola onde não é parábola. Perceba, Jesus está falando aqui, explicando uma parábola, mas aqui não é a parábola. Aqui é uma pregação de Jesus. Jesus fala sobre fogo no Sermão do Monte. Jesus fala sobre fogo em outras ocasiões e fala sobre fogo aqui. Então, irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu prefiro acreditar que vai ter fogo no inferno do que outra coisa. Porque foi exatamente essa palavra que Jesus usou. Então, claro, a gente não vai ficar brigando por isso, porque o ponto final será um lugar de tormento, de separação eterna com Deus. Um lugar onde a presença de Deus vai estar, mas vai estar totalmente em sua ira e em seu juízo, e não em seu amor e em sua bondade. Ok? Bom, então o juízo final nos traz à tona essa terrível realidade do inferno. Eu nem preciso explicar para você o que significa a frase choro e ranger de dentes. Eu nem preciso explicar. Você sabe muito bem o que isso significa. Mas a quarta última lição aqui que o juízo final nos traz de ser tão terrível é a terrível notícia que alguns peixes podres não irão entrar. Irmãos, eu preciso que você entenda isso. Escute isso. Esses peixes estavam no mar, mas eles não estão mais no mar. Eles não estão no mundo lá fora. Eles estão dentro da rede.
E é isso mesmo. Significa que estão entre nós, estão dentro da igreja. Não necessariamente nesse espaço aqui, nesse momento, mas fazem parte de hall de membros de alguma igreja local, cantam hinos como a gente, se vestem como a gente, falam como a gente, praticam obras como a gente, têm dons e talentos como a gente, até porque dons e talentos não provam a nossa conversão. Enfim, praticam obras maravilhosas, fazem obra de caridade, praticam a evangelização. Ei, preste atenção nisso, vai ter peixe podre segurando a rede. Escute isso. Tem peixe podre lançando rede, mas terá, infelizmente. É essa seriedade, terrível seriedade e notícia que Jesus está dando para a gente. Terá peixe podre até o final. E como eu disse, irmãos, eles vão nos enganar até o fim. Mas eles só não vão poder enganar o juiz de toda a terra. Não vão. Vai chegar uma hora, um momento, que no seu tempo, seus ofícios, suas obras, sua performance e todo o seu trabalho não vai poder defendê-los diante do justo juiz. No final, eles serão lançados fora. Mas para a gente fechar esse ponto, deixa eu aliviar a coisa um pouco, né? Deixa eu trazer um pouco de paz para o seu coração, porque a minha intenção, irmãos, de verdade, é despertar você. É te dar uma sacudida, mas não te levar ao desespero. Talvez somente até o limiar do desespero, né? Mas não te deixar desesperado. Eu não quero que você saia daqui chorando, dizendo, o pastor disse que eu sou um peixe podre. Não é isso. Essa não é a nossa intenção. Até porque, irmãos, o peixe podre não está nem aí para isso. Tá? E aí, pela Escritura, eu consigo identificar o perfil de um crente podre. Claro que esse perfil só serve para que você olhe para o seu coração. Dá para fazer apenas um autoexame, não dá para a gente fazer um exame coletivo aqui. Então, escute cada uma dessas marcas, aplique no seu coração de verdade. E se você identificar pelo menos uma dessas coisas, caia de joelhos diante do Senhor em arrependimento sincero. Por favor, antes que seja tarde demais. Pelo menos 5 referências do que é um crente ruim ou crente podre que vai ser lançado fora. Primeiro, o disfarce. Lembra que eu disse? Ele é mestre na arte do disfarce. Jesus disse, é lobo vestido com pele de ovelha. Paulo diz, né, que tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. Ou seja, como eu disse, faz tudo o que a gente faz muito bem. Está em altos cargos nas igrejas. Pode, inclusive, ser pastores. De fato, irmãos, infelizmente, podem ser pastores. Porque fazer tudo o que a gente faz pode ser aprendido numa escola. Pode se fazer um curso de oratório e falar muito bem entre a gente, né? Pode ensinar maravilhosamente bem. Mas, como o Rodrigo disse, né, é Nabucodonosor, que louva o Deus de vocês, mas nunca fala o meu Deus. Entende isso? Bom, segundo, o ativismo. Ou seja, irmãos, está trabalhando. Presta atenção. Está fazendo e luta para fazer. Fica incomodado se ficar parado. Olha só, perfil de crente podre. Não é um crente lustrador de banco, não. Presta atenção. Não é um mero assistidor de culto que vem no culto e vai embora. Né? Não é isso, não. Ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele quer estar envolvido. Quer assumir os principais cargos da igreja. Cargos altos, como eu falei, de liderança e tal. Faz tudo, mas infelizmente, faz as obras em nome de Jesus, mas não o reconhece como Senhor. É um agente da justiça, é ferramenta da justiça, mas não foi alcançado pela justiça. Infelizmente, trabalha, e como disse Jesus em Mateus 7, 22 e 23, vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, Senhor, mas eu fiz tudo isso, e ouvirá do nosso santo e bom Senhor, eu nunca vos conheci. Terceiro lugar, a infertilidade. Embora seja um ativista, embora faça tudo isso, veja, não é capaz de produzir frutos dignos de arrependimento. O coração não consegue, como eu disse, se converter. Não há nenhum sinal genuíno da justiça, misericórdia e fé salvífica nesse tipo de coração. Pode até parecer frutífero, mas quando você se aproxima bem, não tem fruto nenhum. E no final, vai se mostrar como aquela figueira seca. Quarto lugar, a impenitência. Isso aqui é triste, irmãos. Porque Paulo diz isso em Romanos 2, que a consciência do homem é, inclusive, prova da existência de Deus. Porque por mais que algumas pessoas não tenham a lei, não tenham o conhecimento da Bíblia, elas têm aquilo que a gente conhece como a voz da consciência, né? Mas Paulo vai chamar de a lei da consciência. Ora acusando, ora defendendo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que no fundo, todos os homens
ou deveria ser assim, sabem que o que elas estão fazendo é errado, é pecado. E o pecado não ficará impune, será punido em algum momento. Todas as pessoas do mundo deveriam saber isso, ou, em tese, sabem disso. Qual é o problema? Algumas pessoas do mundo têm a consciência cauterizada. Ou seja, essa lei não funciona. Esse árbitro do coração está com defeito de fabricação. Ou seja, ela pratica o pecado, mas ela não sente mais que aquilo é pecado. Por isso eu disse, é hora do autoexame. É hora de você pegar isso aqui e jogar dentro do seu coração e aplicá-lo. Como você se comporta depois de ter pecado. O pecado não pode te definir, mas o pecado pode, de alguma maneira, apontar quem nós somos. Nos identificar. Entende? Se você comete um pecado e a partir do momento que você comete de novo, aquilo vai se tornando normal para você, escute o que eu vou falar. O próximo passo é você justificar aquele pecado usando até a Bíblia. Se você pratica o mesmo pecado e você continua praticando e aquilo vai ficando cada vez mais fácil, daqui a pouco você está usando a palavra de Deus para dizer assim, não, isso aqui não é pecado. A Bíblia não diz que é pecado e aí começa. Entendeu? Bom, isso é impenitência. Deus nos livre disso. E por último, irmãos, a imoralidade flagrante. Finge santidade, mas vive na prática do pecado. É o que a gente chama de uma prática deliberada. Viver na prática do pecado. Não é um ato pecaminoso, não é um deslize, não é um tropeço, como eu falei, um acidente de percurso. Não, irmãos. São atos corriqueiros e consecutivos, que a consciência não acusa mais. Escute o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 26. Escute só, olha só. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo, olha o fogo de novo, e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Irmãos, a palavra é objetiva, direta para você. E aí, vai achar que isso aqui é metáfora também? Sim ou não? Não, irmãos. Está escrito. Se você continua a pecar deliberadamente e esse pecado não causa repulsa, ódio, vergonha e te leva às lágrimas sinceras, e você se arrepende, confessa os pecados, abandona ele e continua no caminho de santidade, se isso não acontece, só resta para você uma expectativa de juízo. E é como se a fornalha estivesse sendo aquecida cada vez mais, esperando, infelizmente, você. Em 1 Coríntios 9, 27, a gente tem uma prova, irmãos, precisa de como Paulo tratava os seus próprios pecados. Olha só. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, concordando com tudo que a gente disse até agora, é sério demais. O próprio apóstolo Paulo, líder do cristianismo no primeiro século, um dos homens mais importantes ali, né? Obviamente após Jesus Cristo. Veja isso, irmãos. Capaz, o maior teólogo da igreja. Né? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele poderia ser encontrado reprovado. Se, irmãos, veja, se o sinal da santidade de Deus não estivesse cravado no coração dele. Escute o que eu vou dizer para você aqui, preste atenção. Eu não estou ensinando que você pode perder a sua salvação. Eu estou ensinando que se você não tiver a pureza ou o sinal da santidade de Deus em você, você nunca foi salvo. É isso que eu estou falando. E você está disfarçado do nosso meio, performando as suas obras, colocando máscaras todo dia, mas infelizmente nunca foi. Está agoniado aqui dentro, não aguenta ouvir pregação, principalmente pregação que confronta o pecado, que fala de arrependimento, não consegue. E infelizmente a vida continua na mesma direção, não muda. O pecado continua presente na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, que esse seja um alerta, irmãos, não para desistirmos, mas para a gente prosseguir firmes e constantes, irmãos, buscando o Senhor cada vez mais em nossas vidas. Porque, irmãos, está escrito na Escritura, está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, mas seguindo, terceiro e último lugar, a gente falou sobre o pescador fiel, o separador fiel, e agora, por último, Jesus nos ensina sobre o mestre fiel. Lembra que eu disse? O semeador precisa ser pescador e mestre. Escute isso, versos 51 e 52. Então perguntou Jesus,
vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse, por isso todo mestre da lei é instruído quanto ao reino dos céus. É como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui, irmãos, é muito fácil, muito rápido esse ponto, mas preste atenção. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa rápido. Veja como Jesus está preocupado com esse ensino. Ele encerra, então, a sua série de parábolas no capítulo 13, perguntando, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Vocês compreenderam isso? Irmão, Jesus está preocupado com esse ensino. E eu pergunto de novo para vocês, vocês estão entendendo isso? Preste atenção. Esse ensino aqui, irmãos, é extremamente importante para nossas vidas. Então, eles respondem, sim, Senhor, entendemos. E aí, com esse sim, Jesus está pronto para entregar o certificado de mentoria do reino para eles. Jesus está pronto para entregar ali o certificado de conclusão. Então, peraí, então agora vocês são semeadores de fato. Agora vocês são pescadores e mestres. Desculpa, é essa palavra que Jesus dá para os discípulos aqui. Essa pequena parábola também, né? Isso aqui é tido às vezes como uma pequena parábola, mas Jesus está chamando seus discípulos de mestres. Vamos entender melhor isso aqui, tá? Bom, essa frase, por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, significa literalmente, irmãos, presta atenção. Jesus está usando a palavra mestre aqui 2 vezes. Jesus está dizendo literalmente assim, ó, todo mestre da lei que foi discipulado no reino dos céus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, toda pessoa que é versada na lei, ou seja, ele está falando dos seus discípulos, que eram judeus, que aprenderam a lei desde pequenininho, ou como qualquer um de vocês aqui que conhece a Escritura. E ele está dizendo assim, ó, vocês que eram versados na lei, mas que agora, por causa do meu ensino, por causa do Sermão do Monte, por causa dessa série de parábolas, vocês estão versados acerca das coisas do reino dos céus, então agora vocês são mestres instruídos. Agora vocês são mestres prontos e formados, prontos para evangelizar o mundo. É isso que Jesus está dizendo, em outras palavras. Então veja, irmãos, algumas verdades. Todo semeador ou pescador precisa virar mestre. É importante demais, irmãos, o uso dessa palavra, porque Jesus está dizendo isso para os discípulos, e os discípulos são uma foto 3x4 da igreja, de vocês. Então veja, não mestre somente no sentido intelectual, mas mestre no sentido total da palavra. Então o objetivo da vida cristã, irmão, escute isso, a vida cristã é uma vida de crescimento e rumo à maturidade espiritual. Então não é uma vida de estagnação, não é uma vida de conformação com o nosso nível. Eu gosto de uma palavra que o pastor Judy Clay sempre usa, que é crente de nível médio. Só que a gente tem que atualizar essa expressão do bispo do Jardim Botânico, né? Infelizmente, irmão, não tem só crente de nível médio, tem crente de nível raso também. E a pior coisa não é o crente de nível médio ou o crente de nível raso, mas é o crente de nível médio e nível raso que quer continuar nesse nível pro resto da vida. Ou acha que tá bom e perfeito do jeito que tá. Ou acha que por causa da idade, dos cabelos brancos, não dá para aprender mais nada. Ei, para de ser preguiçoso, meu irmão. Vai ler a Escritura. Vai ler a Bíblia, participa da EBD, faz perguntas, saia do seu nível raso. Tem livros, boas literaturas, com linguagem simples. Pastor, não gosto de ler um livro de 300 páginas. Leia um devocional bíblico, bom, não é aquele que tem a foto de um café na capa não, viu? Aquilo ali é nível raso. Se você começou a leitura, preste atenção nisso, começou a leitura, não está te ensinando nada, não está te tirando desse nível, então joga o livro fora e pega um livro bom. Escute isso, irmão. Tem devocional profundo, mas simples. Tem livros profundos que vão te levar para níveis maiores, mais simples. Então, para de ser preguiçoso e vai ler, vai estudar, meu irmão. Porque você precisa ser um mestre. Imagina, irmãos, tanto o autor de Hebreus no capítulo 5, quanto Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Lembra? Paulo fala, eu queria escrever sobre outras coisas. Eu queria falar de coisas mais profundas, espirituais, mas eu estou falando a carnais. Isso é pesado, irmãos. Em Hebreus capítulo 5 é dito, o autor diz, olha, a essa altura já era para vocês serem mestres. Então a pergunta é, o que está te impedindo de ser um mestre, meu irmão? É o quê? Tempo de casa? Quanto tempo a gente precisa ser mestre lá fora? Quanto tempo mais ou menos? De 6 a 8 anos você vira um mestre. E quanto tempo você tem dentro da igreja? De crente? Quantas vezes você já ouviu esse sermão aqui, a parábola da rede, por exemplo, ser pregada? Pouco, né? Isso aqui não é muito pregado. Mas, enfim, quantas vezes você se sentou nesse lugar para ouvir pregações, para assistir EBDs,
para ler a própria Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Entende isso, irmãos? Saia do nível de estagnação e se torne um mestre da palavra do Senhor. Segundo, todo mestre deve ser como um pai de família. É isso que significa a expressão que Jesus cita. Dono de casa significa pai de família. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: ei, você terá filhos espirituais, formados a partir da palavra pregada. E aí, irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando você lança a rede e você pesca aqueles peixes maravilhosos e aquelas pessoas ali identificam você. Eles olham para você não como um mentor definitivo, mas como uma espécie de discipulador deles. Você é aquela pessoa que lançou a rede na ponta da lança, você se aproximou, pregou, falou, evangelizou. Aquelas pessoas têm um sentimento de gratidão para sempre com você, porque foi você que tirou, foi usado, melhor dizendo, para tirar eles das trevas. E isso é maravilhoso. Você se torna um pai de família. E Jesus conclui dizendo, né, que deve tirar do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. O que significa isso? Todo mestre deve compartilhar seu tesouro. Aqui, irmãos, claramente, de acordo com o contexto, o que Jesus está dizendo é, esse tesouro não é outro tesouro, senão a palavra de Deus. E a palavra de Deus, aqui nesse sentido, ela é formada de antiga aliança e nova aliança. Ou seja, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, quem é o mestre versado no reino dos céus? Quem é? É o mestre que consegue usar toda a revelação de Deus para pregar o evangelho. Simples assim. É o mestre que não usa o Novo Testamento em detrimento do Antigo. Não, o Antigo Testamento tem coisa tão difícil, né? Tem guerra, tem gente morrendo, e tarará, tarará, mas não entende nenhuma daquelas palavras. Não, o Novo Testamento tem genealogias incontáveis. O Novo Testamento tem descrições específicas da construção da arca, do tabernáculo, do templo. Isso é muito chato, pastor. Ei, vai estudar, meu irmão, de novo. Desculpa falar isso de novo, mas tem que falar. Vai estudar. O que a gente está dizendo e o que Jesus está dizendo é: o mestre versado, presta atenção, no reino dos céus, ele entendeu quem é o assunto da Bíblia. Ele entendeu quem é a chave hermenêutica da Escritura. Ele entendeu que as histórias maravilhosas, até as melhores histórias do Antigo Testamento, né? Sansão, Davi, aquelas histórias que parecem novelas, ele entendeu que até essas histórias mais interessantes, todas elas não falam sobre seus personagens, mas apontam para Cristo, Jesus, da plenitude dos tempos. Ele entendeu isso. E até aquelas partes mais desinteressantes, por exemplo, o que você tem a ver com sacrifício, o que você tem a ver com mesa da proposição, mesa dos pães, incensário, o que você tem a ver com isso tudo? E aí você começa a descobrir que cada pedacinho do tabernáculo apontava para a beleza de Cristo Jesus. Você começa a descobrir, irmãos, que da porta até o véu, passando para a Arca da Aliança, tudo aquilo era Cristo. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, tudo aquilo era sombra. A realidade, porém, encontramos em Cristo Jesus. É isso que Jesus está fazendo. Lembra de Lucas capítulo 24? Jesus encontra os discípulos de Emaús tristes, cabisbaixos, no meio da estrada, né? Vai com eles, passa a comer com eles, entra na casa com eles. E o que Jesus faz? Como é que Jesus consola os corações? Não dizendo logo de cara: ei, calma, gente, estão chorando por quê? Eu sou Jesus, vim até vocês, ressuscitei. Não é isso que ele faz. O que ele faz? Passando pelos, ou melhor, começando com Moisés e passando pelos profetas, ele ensinou o que continha a respeito dele em toda a Escritura. Foi isso que ele fez, irmãos. Literalmente, ele fez um sermão expositivo, bíblico expositivo, ensinando: olha, Gênesis fala de mim, Êxodo fala de mim, Levítico fala de mim, Isaías fala de mim. E assim ele foi mostrando. E mais, fala sobre o Cristo, fala que ele teria que sofrer, mas também diz que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Entende? E aí depois, quando eles concluem, Cristo estava entre nós, eles dizem: o nosso coração de fato não ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Entenderam aqui, irmãos? Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é sermos mestres da palavra, é sermos expositores bíblicos, mas não sobre historinhas legais e emocionantes que contam alguns princípios éticos, mas histórias fabulosas da Escritura que apontam para o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que apontam para o Cristo crucificado e ressurreto. Se você não conseguiu fazer isso, escute o que eu vou dizer: você não é versado no reino dos céus. Você não entendeu o evangelho e você não está evangelizando ninguém. Amém? Bom, eu queria apenas encerrar esse sermão com 3 desafios. E eu prometo para você que eu só vou ler. Já falei muito até aqui.
mas os desafios falam por si só. Eu acho que se você sair daqui hoje sem ser desafiado, a gente falhou na nossa missão. Bom, o primeiro desafio é: se comprometa a evangelizar pessoas perto de você. Por exemplo, como Daniel fez no texto que o Rodrigo pregou. Por exemplo, para citar um exemplo aqui. Só lembrando que o Rodrigo pregou de manhã, eu citei lá na classe dos novos membros. Escute isso rapidinho. Daniel foi usado em sua vocação, em sua posição, para que Deus salvasse um rei poderoso. Entenderam isso aqui ou não? Olha só. Daniel foi usado em sua vocação porque sonho era a jurisdição de Daniel. O rei teve um sonho de novo. Quem que ele vai procurar? Daniel. Então, veja, isso, irmãos, é claro que é algo sobrenatural, mas isso é o dom e o talento que Deus deu para Daniel. E eu já perguntei isso para você. Qual foi o dom e o talento que Deus te deu? Qual foi a habilidade que ele te deu? Segunda coisa, Daniel tinha uma das posições já mais altas no reino. Ou seja, ele tinha acesso ao grande rei Nabucodonosor. Ou seja, Deus, quando quer salvar um poderoso, sabe o que ele faz? Ele coloca um crente perto dele, né? Não foi isso que aconteceu com Naamã? Você lembra da escravinha hebreia? E às vezes a gente se menospreza tanto, né? Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão novo, eu sou tão jovem, eu sou isso, aquilo. Mas aquela escravinha, ela sabia o necessário, né? Ela falou: eu não sei muito, mas eu sei onde que está a tua cura, a tua salvação. Por que não dizer isso, né? Simples assim. Então, quando Deus quer salvar os poderosos, Ele coloca você lá. Entendeu isso? Então, preste atenção. Se comprometa a evangelizar pessoas perto de você. Segundo, se comprometa a evangelizar com sua igreja, em seus projetos evangelísticos coletivos. Ou como a gente brincou aqui, né? Nos seus arrastões pelo mundo. Eu sei que arrastão não é uma palavra boa para o carioca, né? Mas é uma palavra adequada para a gente usar aqui. Nesses arrastões espirituais, se comprometa a fazer isso. Só para ilustrar rápido, esse mês agora próximo, mês de julho, nós teremos a nossa EBF, irmãos. E para quem não sabe, a gente não faz EBF porque todo mundo faz, ou porque simplesmente é férias das crianças, mas a EBF, irmãos, é uma chance, é uma oportunidade que temos de evangelizar as crianças do nosso bairro. A última EBF que fizemos aqui, nós tivemos aí para lá de 50 crianças de fora visitando nossa igreja, e a nossa meta, o nosso alvo é mais ou menos isso, de 50 a mais crianças. Bom, a gente vai ter evangelismo, isso tudo vai ser passado para os irmãos, inclusive no final da pregação, mas a gente vai ter evangelização, a gente vai sair pelo bairro convidando essas crianças para estarem aqui na EBF. Daqui a algumas semanas nós vamos estar criando aqui na igreja um grupo de evangelização. E como eu digo grupo, presta atenção, o ideal é que fosse toda a igreja o grupo, ok? Mas a gente sabe, irmãos, que outros irmãos estão envolvidos em outras partes do culto e às vezes não conseguem. Mas a gente vai ter um grupo de evangelização para evangelizar o nosso bairro. Com esse tipo de evangelização de arrastão mesmo, entregando papelzinho, convidando as pessoas para o culto, convidando para os eventos, enfim, esse tipo de coisa, que às vezes a gente considera como algo nulo, algo sem importância, mas como a gente viu no sermão de hoje, irmãos, até isso Deus usa para falar para aqueles corações desesperados que estão lá fora, tá? Não menospreze essas pequenas ações, essas pequenas coisas, menospreze sim o fato de não fazer nada, ok? Então se comprometa, quando tocar aqui, grupo de evangelismo, quando tocar aqui, arrastão evangelístico, você está comprometido com essas ações. Terceiro, se comprometa a pregar a terrível realidade do inferno, a iminência do juízo final, mas também a graça soberana e poderosa de Jesus Cristo, que pode transformar joio em trigo e peixe podre em peixe fresco. Escute isso, irmãos, preste atenção. Muitos desses peixes podres podem se converter. Escute isso. Estão no nosso meio, ouvindo sermão, pregação, tá? Muito desse joio que está lá fora podem se converter também, de acordo, claro, com a graça poderosa e soberana do nosso Senhor Jesus. Mas quem que Ele vai usar para isso? Eu e você. Amém? Então que você esteja motivado, comprometido com essa palavra, que o Senhor a cada dia não apenas faça você entender o que foi pregado, mas que você saia daqui com o coração incomodado. O que foi que eu fiz até aqui? O que foi que eu fiz ano passado? Já esse primeiro semestre tá fraco, irmãos. Tá muito pouco. E eu tô falando de mim aqui, tá? Tá muito pouco. Tá muito fraco. Vamos melhorar. Vamos avançar. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar.